Meu nome é Fernando, sou professor de PowerPoint. Hoje nós iremos conhecer um pouco mais sobre o Microsoft PowerPoint. Quando nós iniciamos o nosso PowerPoint, nós vamos ter as guias do PowerPoint. Nessas guias nós vamos ter as opções de página inicial, inserir, design, transições, animações, apresentações de slides, revisão, exibir e ajuda. Na página inicial, nós vamos ter todas as ferramentas que são voltadas ao uso diário do PowerPoint. Então, a Microsoft, quando criou essa aba, ela criou com a intenção de todas as ferramentas mais utilizadas do PowerPoint estão na página inicial. Nelas, nós temos a área de transferência, temos os slides, temos as ferramentas para trocar fonte, tamanho, negrito, itálico, sublinhado. Temos a parte de parágrafos e temos a parte de desenhos. Já na segunda guia, nós vamos ter as guias do inserir. Essa guia inserir, nós temos que ter sempre em concepção a nós que tudo que nós queremos inserir ao PowerPoint, nós vamos encontrar nesta aba de inserir. Então lá eu tenho novo slide, eu tenho para reutilizar slides, eu tenho como inserir tabelas, eu tenho como inserir imagens do computador, imagens online. Para mim trabalhar com as imagens online, eu necessito de estar conectado com a internet. Por quê? O PowerPoint ele vai utilizar o servidor da Microsoft para poder fazer a pesquisa das imagens. Quando eu entro nessa aba de inserir imagens online, ele vai me trazer alguns modelos, alguns exemplos de tipos de imagem que eu posso pesquisar. Mas também ele vai ter uma aba chamada pesquisar. Nesse pesquisar eu consigo procurar detalhado o tipo de imagem que eu quero. Caso o modo que ele me apresentou inicialmente não vá me atender com a minha busca. Tá? Temos também a parte chamada instantâneo. No instantâneo, eu consigo utilizar a câmera que está conectada ao meu computador, ao webcam ou mesmo ao webcam do notebook, para que ele tire uma imagem instantânea e já coloque no PowerPoint. Nessa parte de imagens, eu também tenho o chamado álbum de fotografias. O álbum de fotografia, ele vai criar para mim os slides voltado à apresentação de fotos, bem parecido com aqueles que as câmeras fotográficas fazem quando vão apresentar diretamente na TV. Então ele põe em ordem as minhas fotos e aí quando ele for apresentar, ele apresenta a foto em tela cheia, com alguns efeitos que eu coloco nele, criando essa sensação de álbum de fotografia. Depois, na próxima aba, eu vou ter a aba chamada Ilustrações. Na aba Ilustrações, eu vou ter a parte de autofórmulas, que são as autofórmulas que nós todos conhecemos e trabalhamos com ela, tanto na nossa escola, como na parte da informática, que são as autofórmulas de círculo, quadrado, retângulo, setas e assim por diante. Então eu tenho as autofórmulas prontas. Qual é a facilidade deste menu? A facilidade dele é que eu não preciso me preocupar, por exemplo, na hora de fazer uma estrela de 18 pontas, certinho o design dessas pontas, porque eu vou escolher somente o modelo da estrela, vou clicar, arrastar e soltar, me preocupando apenas com o tamanho e a largura que vai ficar essa estrela. O resto, o PowerPoint já faz para você. O resto ele já vai deixar pronto. E aí você vai ter a sua autofórmula pronta. Uma novidade que a Microsoft trouxe com o Office 365 são os ícones. O que são esses ícones? Os ícones nada mais é do que as imagens colocadas, representado graficamente a parte de alguns itens que nós não precisamos utilizar textos. Visualmente a gente já vai entender o que aquilo quer dizer. Por exemplo, eu vou ter ícones de proibido, eu vou ter ícones voltado que é uma área onde eu tenho conexão wireless, onde eu vou ter conexão a cabo, onde eu tenho um local de uma impressora e assim por diante. Então esses ícones eu vou ter em vários tipos de opções. Por exemplo,
natureza, tecnologia, pessoas e assim por diante. Então, ele vai trazer para você montar esse tipo de cartaz. A grande vantagem é que ele trabalha igual às autos fórmulas. Então eu não preciso ter que desenhar. Eu só escolho, clico, seguro e arrasto dentro do meu slide e lá eu vou conseguir ter ele já pronto, todo desenhado. O próximo que nós vamos ter ali dentro dele são os modelos 3D. O que são esses modelos 3D? Diferente dos desenhos normais que a gente cria no PowerPoint, ou traz a imagem online ou a imagem normal, a 3D eu consigo modelar ela. Então eu consigo ter a visão total dele por todos os seus lados. Então eu consigo pegar uma imagem que pode colocar ela de frente e essa mesma imagem colocar ela de lado. Então eu consigo girar essa imagem para todas as posições e consigo ver ele. Por isso, chamado modelos 3D. Alguns deles têm animação, né? Eles se movimentam dentro do slide, ele tem animações, outras são estáticas, paradas. Mas todas elas dão essa principal função, que é o quê? Eu consegui girar ele e consegui ter ele, a visão dele por todos os seus lados. Por isso chamado 3D. No próximo nós vamos ter o Smart Art. O Smart Art, como também já foi visto no Word, serve para a gente trazer itens de artes inteligentes. Então eu já tenho organogramas prontos, eu já tenho fluxogramas e assim por diante para inserir diretamente nele. Onde eu simplesmente escolho o modelo, ele insere, me abre uma aba na minha lateral esquerda para me inserir mais itens ou retirar. E eu só preencho os dados que eu preciso. Temos também a aba de gráficos. Os gráficos ele vai interligar como se fosse ao outro módulo que nós vimos, que é o Excel. Então, quando eu vou criar um gráfico, ele vai abrir uma planilhazinha pequena do Excel, onde eu vou colocar os dados que eu preciso, seguindo as regras do Excel. Desses valores, ele vai criar e vai me deixar no meu PowerPoint somente os gráficos. Tem uma aba de suplemento. Essa aba de suplemento a Microsoft trouxe para a gente colocar alguns aplicativos externos para trabalhar junto com o PowerPoint. Tem uma parte de zoom, onde eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho da minha visualização, mas não vai alterar em tamanho da imagem, nem vai alterar no tamanho da fonte que eu escolhi. Ela só vai facilitar a minha visualização. Temos também na parte desses links, o botão de link e o botão de ação. Tá? O link eu consigo linkar uma palavra, uma letra, uma frase, um item ou uma imagem que eu selecionei para que quando eu clicar nele, ele abra uma outra referência. Pode ser uma página da internet, pode ser um outro arquivo, pode ser um outro slide que já está criado, ele ir diretamente para aquele slide. Os botões de ação, ele cria como se fosse dar ação aos seus slides. Então eu consigo colocar botão para avançar para o próximo slide, retornar para o próximo slide, ir para o slide inicial ou ir para o slide final. Por isso ele tem o nome de ação. Ele dá essas ações dentro dos meus slides, aonde eu consigo colocar esses botões e trabalhar. No próximo nós vamos ter os comentários. Nos comentários eu consigo pegar um item ou até mesmo uma caixa de título, uma caixa de subtítulo, uma caixa de texto e criar um comentário, colocando, por exemplo, um lembrete de o porquê eu criei aquilo, para quando eu abrir ou mandar para alguém, a pessoa ter uma referência do porquê foi montado aquilo. Então eu crio um comentário para facilitar isso. Temos agora também na parte de textos, 3 itens que a gente já trabalhou, mas no PowerPoint tem algumas coisinhas que dá para se acrescentar, que é a caixa de texto, cabeçalho e rodapé e a parte de Word Art. A parte da caixa de texto, eu consigo inserir caixas de textos dentro do meu slide. Assim eu tendo uma liberdade onde eu quero colocar demais textos nos meus slides e assim conseguir ter pequenos textos também junto do meu título, do meu subtítulo, do meu texto. O cabeçalho e o rodapé segue o mesmo padrão do Word. A diferença é que no PowerPoint eu consigo ter o cabeçalho com data. Então ele tem um espaço para me colocar data e a hora. Essa data e hora, quando eu crio dentro do meu cabeçalho, ela vai se atualizar toda vez que eu abrir o meu slide, ele vai apresentar a data e a hora atual que ele apresentou. Tá? Então essa é aí a diferença que eu vou ter do cabeçalho e rodapé
no PowerPoint. O Word Art é um modo de eu criar textos graficamente visuais. Então, no lugar de ser os textos padrões que a gente está acostumado, no Word Art eu vou conseguir criar textos gráficos, com uma design melhor, com uma sombra, com uma perspectiva, com um modelo em 3D. Então eu consigo trabalhar isso. Para fazer isso com mais qualidade gráfica, eu utilizo o Word Art. Depois a gente vai ter a parte de símbolos, que eu posso inserir os símbolos no meu PowerPoint. Então eu vou ter símbolo do arroba, outros símbolos que eu posso estar colocando. Posso colocar formas matemáticas dentro dela, numerações, expressões, tudo aquilo que não é dentro de um contexto de texto comum. Então ele é chamado de símbolos. No PowerPoint, nessa nova versão que nós temos, ele trouxe para nós na parte de vídeo uma coisa que eu consigo inserir vídeos do meu computador, como eu posso colocar vídeos do YouTube. Então eu consigo linkar um vídeo do YouTube para o meu PowerPoint. Porém, eu preciso ter um detalhe e ter uma atenção. Se eu criar um slide, colocar um vídeo que é linkado do YouTube, na hora que eu for utilizar esse slide, eu vou precisar ter acesso à internet. Senão o vídeo que eu linkei com o YouTube não irá funcionar. A outra novidade que nós temos aí dentro dos vídeos é que a Microsoft ampliou para a gente o formato aceito. Os formatos antigos aceitos eram o único formato, que era um formato do Windows, de MIDI. Hoje ele aceita MP3, MP4, AVI, então ele aceita outros formatos de vídeos a mais. Isso facilita na hora de colocar os vídeos nos meus slides. O áudio, eu consigo colocar um áudio onde ele fique tocando esse áudio durante toda a minha apresentação, através desse link, áudio. Por último, gravação de tela. Eu consigo gravar toda a tela do meu computador. Tudo aquilo que eu estou fazendo. Depois ele compacta isso como um vídeo e eu consigo colocar no meu slide. Bom, essas são as informações que nós temos na barra de inserir. Na barra de designer, nós vamos trabalhar com o que traz essa barra. Quando nós falamos em designer, nós estamos falando em efeitos, nós estamos falando na parte visual do seu slide. Como vai ficar o plano de fundo, como vai ficar o slide, como vai ficar as suas fontes. Então é a parte visual. Vamos embelezar, deixar o seu slide com a beleza sua, através da aba de design, onde nós vamos ter os temas que a Microsoft oferece. Cada tema nós vamos ter a variável. Então eu escolho um tema e tenho várias variáveis delas. Antes, nas outras versões do PowerPoint, eu escolhi um tema, era aquele. Hoje a Microsoft me dá as variáveis. E dentro dessas variáveis eu ainda consigo trabalhar com as opções dessas variáveis. Então eu consigo deixar um slide à minha cara. Por exemplo, eu escolho um modelo de slide que ele tem um plano de fundo azul. Eu gostei daquele plano de fundo de azul, mas eu não gostei da fonte. Então na variável eu consigo mudar isso. Ou até mesmo nas opções avançadas eu consigo mudar a fonte, a cor dessa fonte, mas manter o fundo porque eu gostei daquele fundo. Então eu consigo ter essa diversidade, eu consigo ter essa abertura para me trabalhar em cima disso. Depois eu vou ter o personalizar, onde eu vou trabalhar com o tamanho do meu slide e o plano de fundo do meu slide. Não gostei do plano de fundo do tema, eu consigo mudar aqui. Tá? E o tamanho, ela é verificado e olhado para o tipo de tela. Então o tamanho de tela do slide, ele tem que ser utilizado quando nós vamos ver qual é o tipo de monitor ou o tipo de tela que nós vamos trabalhar. Temos dois tipos hoje, widescreen e a quadrada. Quando você for trabalhar no monitor que ele é 100% quadrado, as 4 pontas iguais de tamanho dele, a gente tem que fazer essa mudança. O widescreen, que é o modelo retângulo. Então a gente tem que ver o equipamento que vai estar passando o nosso slide, qual é o formato que ele trabalha. E aí eu montar meus slides nesse formato. Porque se eu montar um slide quadrado e for jogar no widescreen, vai sobrar nas laterais espaço preto. Se eu montar ele widescreen e jogar no modelo quadrado, eu vou ter o problema de não aparecer, cortar na parte superior. Então eu preciso ver isso e mudar no tamanho do slide. Por último, nós temos a barra de design, onde entra as ideias de design.
Normalmente o PowerPoint ativa isso automaticamente para vocês. Que é o quê? Você jogou um texto, uma imagem, ele vai abrir o ideias de design mostrando para você sugestões. Ó, formata assim, desse jeito pode ser que fique melhor. Você escolhendo, ele automaticamente muda para você, dando aquele ambiente que ele te deu como uma sugestão. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Façam os exercícios, bons estudos e até mais!